Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui num grande desafio, né, mas me sentindo muito honrada pelo Senhor. É um grande privilégio, né, a gente poder compartilhar a palavra dEle. E vai ser algo simples, mas algo que Deus está ministrando no meu coração. E eu queria que você abrisse comigo em Coríntios. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 11. E foi bem interessante porque eu ia ministrar o mês passado, o pastor tinha me escalado, mas daí ele trocou. E tinha algo que Deus estava ministrando no meu coração, estava falando comigo. E eu achava que era sobre isso que eu ia compartilhar. E depois o pastor mudou a data. Então eu continuei orando, perguntando ao Senhor e realmente ele mudou. Não era o que estava lá no meu coração, eu guardei para uma próxima oportunidade, mas aí ele tem ministrado essa palavra e eu vou compartilhar com vocês. Amém? Você abriu aí comigo em 1 Coríntios 13, 11, que diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos orar, né, mais uma vez. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala, que quer que nós cresçamos, que quer, Senhor, que a gente avance. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada, Senhor, aqui, né, com a Tua bênção, com a Tua sabedoria, que o Senhor me use como canal, Senhor. E que eu possa, Senhor, só corresponder àquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Em nome de Jesus. Então, queria que você colocasse aí para mim, por favor, o tema que Deus colocou no meu coração. Que foi tornando-se um filho maduro. E assim, foi interessante porque eu estou vivendo 2 estágios na maternidade. Eu tenho um filho que ele disse que é pré-adolescente. Cadê ele? Ele disse que está me vendo. Vai buscar João. Então, ele tem 11 anos e ele quer um pré-adolescente, né? Está aí todo cheio de outros pensamentos, ele diz que está em outra vibe. E tem o Laila, de 3 anos, uma criança, né? Onde Deus tem ministrado no meu coração os estágios e as etapas que um cristão, ele passa, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente, vamos dizer assim, é um bebê espiritual, né, como de Amanda ali, e o desejo do coração do Senhor é que a gente cresça. E eu coloquei esse tema, né, tornando-se um filho maduro. Não é que eu estou correndo para esse alvo, né, estou buscando esse alvo. Eu disse, Senhor, eu quero ser uma filha madura. Isso é a minha oração. Sempre que eu estou orando por mim, eu oro para que Deus vá me amadurecendo, né? Ele vá revelando os segredos dele para mim. E eu me torne realmente essa filha que Ele quer que eu me torne. Uma filha madura na casa dele, no reino dele. E a Bíblia fala sobre 2 estágios dos filhos de Deus, que é o teknon e o huios, no grego, né, que o teknon é o filho bebê e o huios, que é o filho maduro. Então, após a gente receber Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a vida de Deus e fomos introduzidos na vida da igreja. Então, a gente nasce de novo e Deus nos coloca em um lugar, né, na vida da igreja. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos chamados filhos de Deus. A palavra grega para o filho neste versículo é teknon, que significa criança, bebê ou filhos pequenos. Aqui trata-se de um filho de Deus ainda imaturo. Então, podemos ver que em nosso crescimento espiritual há 2 etapas ou 2 estágios. Irmãos novos ou recém-salvos,
ainda são tecnon, por não terem se alimentado o suficiente da palavra. Então, esse é um estágio, né, onde a gente encontra o Senhor, onde Ele dá a identidade de filho de Deus. Né? E aqui, depois dessa etapa, Deus quer que a gente vá avançando. É igual os nossos filhos, bebês. Paula está ali com Levi, eu estou ali com Laila. E a gente quer que eles cresçam, que eles comecem a aprender as coisas. E assim também é com o nosso Deus. Ele não quer que a gente fique filhos, bebês, o resto da nossa vida. Então, um filho de Deus, ainda criança, não poderá reinar no mundo que há de vir. Se um pai tem riquezas, pensa aí comigo. Se um pai tem riquezas, sua herança, ele vai dar as suas riquezas a um filho menor de idade? Este não conseguirá administrar bem a herança que vai receber. Para isso, um filho tem que se tornar maduro. Então, o nosso objetivo é a gente se encontrar com o nosso Deus, né? E Ele quer que quando a gente chegue lá para desfrutar de tudo que a gente vai desfrutar com Ele, a gente chegue nesse estágio de filhos na fé maduros. E eu queria que você abrisse aí comigo em Marcos. Marcos 10, 15 e 16. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando nos braços e impondo-lhe as mãos, os abençoava. Então, veja aqui nessa etapa, veja que a criança aqui ela é recebida, e foi tomada nos braços, e se tornou filha. Fala da posição legal que temos com o pai, uma posição que é imutável. Depois que a gente recebe Jesus, que Ele nos pega no colo, nos braços, é uma posição que não vai mudar. A gente continua lá, filhos, salvos nele. Mas só que o desejo do coração dele é que a gente amadureça. Diga assim comigo, amadureça. O amadurecimento faz parte da vontade de Deus para nós. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, nos recém-nascidos, né, nos tecnons, para que nós alcancemos uma completa filiação, ou seja, se torne filhos maduros, e venhamos corresponder à sua perfeita vocação celestial e servir ao Senhor na plenitude do nosso chamamento. Então, essa é a vontade de Deus, que a gente seja completo e a gente se torne esse filho que Ele olha para nós e diz assim: meu filho está crescendo, meu filho está avançando. É o desejo do coração de Deus, né? Como é o desejo aqui de cada pai terreno, naturalmente falando. A gente não quer que nossos bebês fiquem sempre lá no mesmo estágio, não aprenda a falar, não aprenda a comer, não aprenda nada, né? E é interessante que nesse estágio aqui de filho bebê, tem muitas etapas que você vê uma imaturidade neles, né? Laila mesmo, eu coloco a mesa para 4, mas ela quer a posição do irmão, ela quer o lugar do irmão, ela fica empurrando ele para pegar o lugar dele. E às vezes isso acontece também conosco. Às vezes a gente ainda não sabe o nosso chamado. Às vezes a gente não sabe ainda em qual área na igreja a gente quer trabalhar. E às vezes a gente fica olhando
para o lugarzinho do outro e fica querendo o lugarzinho do outro. Aonde, na casa do Pai, existe, né, diversos lugares, diversos ministérios que a gente pode trabalhar, descobrir qual é o melhor lugar que a gente gosta de servir e fazer isso com excelência. Mas você vê que isso é uma questão da idade, da imaturidade, né? E o desejo do coração do Pai é que a gente saia desse estágio, que a gente cresça. E eu queria que você abrisse comigo em Efésios 4. Efésios 4, 12 e 15, 12 ao 15. Que diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. A fé que todos cheguemos à unidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela estutícia como que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. Então, aqui, nesses versos, ele deixa bem claro, no 15 mesmo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga assim comigo: em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o desejo do coração de Deus é que a gente cresça em todas as áreas. Ele quer que a gente cresça no nosso tempo a sós com Ele. Ele quer que a gente cresça na leitura da palavra. Ele quer que nós cresça para cuidar de outro irmãozinho na fé. Ele quer que a gente avance mais um pouquinho para a gente se tornar um líder de célula, né? Um supervisor, um pastor, se você tiver o chamado no seu coração. Mas a gente tem que parar e pensar qual o estágio que eu estou agora. Porque assim, irmãos, essa palavra aqui, ela nasceu com uma crise. Ela nasceu com uma crise. Porque teve uns dias aí atrás que uma pessoa falou uma determinada coisa. E na hora eu disse assim: eu vou resolver. Aí eu fui orar. Vou orar. Senhor e tal. Coloquei a situação diante do Senhor. E o Senhor pediu para mim não falar nada. Aí eu disse: não, Senhor, então eu vou fazer o seguinte: eu não falo como eu ia falar. Assim, mais chateada, mais irritada. Eu vou me acalmar e vou conversar com a pessoa nenhuma boa. Aí o Espírito Santo falou comigo: eu não quero que você fale nem do jeito certo, nem do jeito errado. Você não vai falar nada. E nisso eu relutei. Eu queria ir lá. E eu queria. Deus, por favor, me deixe. Eu vou de uma forma legal. Eu tento amenizar lá e tudo. Mas eu preciso falar. E o Senhor não me autorizou. Passou os dias, eu fui para o meu discipulado. Aí, disse: pastor, aconteceu isso e isso. Eu queria ir lá na pessoa e tal, e falar e tal. E a pastora me deu uns conselhos, orou comigo. E depois, eu fui, acho que com um dia, 2, eu ainda relutando, querendo ir. Deus, por favor, me libere para mim conversar lá com a pessoa e tal. E o Senhor não me liberava de forma nenhuma. E nisso, teve um dia que o Espírito Santo me chamou e disse assim: veja aí como você está reagindo. Aí parecia que tinha um espelho na minha frente.
E não tem os pequenininhos, Laila, quando está fazendo birra, aqueles negócios, parecia eu com o Senhor relutando para consertar uma coisa que o Senhor não queria que fosse dessa forma, né? E aí veio o espelho e eu disse, meu Deus, eu preciso amadurecer. Senhor, esse nível aqui que eu estou está muito raso. Senhor, como é que eu lhe conheço há 14 anos e eu ainda estou reagindo dessa forma? Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, meu Deus, como eu preciso lhe conhecer. Como eu preciso, Senhor, amadurecer. E essa palavra nasceu assim, eu gerando, pedindo a Deus. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a pessoa a mais madura de todas, não. Mas uma coisa, um desejo tem no meu coração. Crescer, avançar, me tornar como Jesus. Ter os mesmos sentimentos que houve nele, que há nele. Né? Então, essa é a minha oração. E foi assim que Deus foi conduzindo aqui, né, para me trazer essa reflexão para vocês. Então, o desejo de Deus é que cresçamos. Vemos nesse verso o verdadeiro sentido daquilo que é ser um filho maduro, um ruios. O aperfeiçoamento dos santos, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Não mais sejamos como meninos agitados, né? Quando Paulo diz, tendo em vista o aperfeiçoamento, o termo que ele usa aqui é o catartismo, que significa capacitação, que significa que o propósito do ministério cristão é levar os santos, os crentes, a capacitar, nos levar à perfeita varonilidade. E nós precisamos ter consciência que a palavra perfeito na Bíblia tem o sentido de maduro. E isso aqui, quando eu pesquisei, que eu descobri que a palavra perfeito na Bíblia tem o sentido de maduro, então, eu entrei numa crise mais ainda, porque eu disse, meu Deus do céu. Então, o sentido aqui é de um varão maduro. Aí foi que eu orei, e foi que eu chorei, e que eu tenho orado e chorado. Deus, eu preciso amadurecer. Deus, eu preciso crescer. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente está em uma célula. Às vezes a gente está fazendo tudo direitinho. Mas a gente não está crescendo como Deus queria que a gente crescesse. Às vezes a gente ainda é tão menino espiritual, levado, né? Faz birra, faz cara feia. Às vezes o nosso líder de célula, ou o nosso supervisor, ou nossos pastores, vem falar alguma coisa com a gente. E a gente ainda é tão melindroso, tão, meu Deus do céu, que se a gente for analisar direitinho, eu digo, que vergonha a gente passa, né? Diante de umas coisas que acontecem assim, você diz, meu Deus, eu reagi assim. Já tenho tantos anos de crente e ainda reagindo dessa forma, era para mim estar avançando. Era para mim ter uma postura diferente, né? Então, quando você diz que não sou perfeito, quem já disse isso? Olha, eu agi assim porque eu não sou perfeito, né? Já disse assim, às vezes, com Josemildo. Eu não sou perfeita, tu sabe que eu não sou perfeita. Então, quando você diz que não é perfeito, você está dizendo, ainda não sou ou não estou maduro. Eu ainda não sou ou não estou maduro. E é verdade, a gente está crescendo nisso, a gente está caminhando no nosso dia a dia para que isso aconteça. Para que a gente se torne essa pessoa que o Senhor olha para a gente e diz, esse aí é meu filho, e ele está se alimentando da minha palavra, e ele está tendo os mesmos sentimentos, e ele está falando da mesma forma que eu, ele está reagindo da mesma forma que eu. Quem quer chegar nesse nível? Nesse estágio, né, de filho. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, eu vou ler na Viva, que eu achei bem
bem forte essa versão aqui, da Viva, que diz assim: queridos, estou lhe falando como se na vida cristã vocês ainda fossem pequenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor, mas os seus próprios desejos. Não posso lhe falar-lhe como falaria a cristãos fortes, cheios do Espírito. Tenho precisado nutri-los com leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora, vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Você ainda são vocês ainda são cristãos da primeira infância, apenas controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentiam inveja dos outros e se dividiam em grupos que guerreiam entre si, isso não é prova de que vocês ainda são crianças, que só querem fazer sua própria vontade? Vocês, de fato, estão agindo como a gente que não pertence absolutamente ao Senhor. E eu achei bem forte aqui nessa versão Viva, que eu achei ela bem mais clara. E aqui no verso 2 ele diz, aqui o apóstolo Paulo diz que tem uma partezinha aqui que ele diz assim: e mesmo agora vocês precisam ser alimentados com leite. Porque eu fui ler o capítulo 1, ele está lá dando as saudações e tal. Quando chega no capítulo 2, ele fala sobre a cruz, né? Ele começa ali a falar algumas coisas sobre a cruz, sobre essa questão. E aqui no verso 3, quando ele está escrevendo para os coríntios, ele diz assim: queridos irmãos, eu queria estar falando a vocês como um cristão que já estivesse em outro nível, em outro estágio. Porque, por exemplo, da forma que às vezes eu vou falar com Laila, não é a forma que eu falo com João Pedro. Com João Pedro ele já entende melhor, ele já, né, eu posso ser mais firme, eu já posso usar uma linguagem mais alta. E com ela não, eu tenho que fazer todo um manejo, ensinar e repetir. Às vezes você está entendendo, ela faz como se estivesse entendendo, mas na verdade no meu coração tem dúvida se ela está entendendo ou não, porque é assim com o bebê, é assim. Mas o desejo do Senhor é que a gente avance, que a gente vá crescendo. E eu achei tão interessante quando ele falando aqui que ele diz assim: e mesmo agora, vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Então significa que ele já tinha feito lá, já tinha falado de uma forma mais simples, de uma forma que todo mundo entendesse. Só que aqui nesse capítulo, ele já queria falar com os cristãos, com os coríntios aqui, já em uma linguagem mais avançada, em uma linguagem mais profunda. Por exemplo, vamos trazer aqui para as nossas células, né, para o nosso contexto de célula. Às vezes a gente está falando com um discipulador, a gente está lá ensinando a ele: ó, irmão, você precisa que seu irmão vá para a escola ministerial, que ele vá crescendo na palavra, que ele vá tendo seu devocional, seu tempo a sós, que ele vá renunciando isso, vá deixando aquilo, para que ele chegue, o discipulador, a se tornar um líder de célula, né? E esse vá avançando e se vá multiplicando e chegue a se tornar um supervisor. E aqui eu acredito que Paulo estava dizendo isso. Eu queria falar tantas outras coisas a vocês, mas vocês ainda estão assim, reagindo como bebês espirituais.
Aí estão sentindo inveja um dos outros, estão disputando, estão fazendo grupinho, patotinha ali, um para falar mal da vida do outro. Vocês ainda estão nesse nível? E eu querendo aqui, olha, revelar os segredos do meu Pai a vocês, compartilhar. Eu queria que vocês estivessem trazendo para mim também o que Deus está falando com vocês. Era esse nível de conversa que Paulo estava querendo ter com os coríntios. Mas eles ainda meninos, né? É uma pena que às vezes a gente investe tanto em uma pessoa e conversa e compartilha e ora junto e tudo. Aí quando você passa-se os meses, você ainda vai para aquela pessoa. Aí tu conseguisse fazer teu devocional sozinho? Tu conseguiu se tornar um dizimista na casa do Senhor? Tu conseguiu multiplicar a sua célula? Não, ainda não consegui. Por quê? Não fiz muito esforço, não dava agora, estou trabalhando muito, estou fazendo muitas outras coisas. E, irmãos, a gente precisa amadurecer. Eu estou me incluindo também nessa, né? Óbvio. A gente precisa crescer para que Deus comece a revelar aquilo que Ele de fato tem para nós como igreja. Aquilo que Ele tem para o Centro Cristão de Adoração, aquilo que Ele tem para a sua célula, sabe? Porque às vezes a gente não está ouvindo Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu fiquei assim, bem pensativa e orando para que a pessoa tivesse uma revelação. Porque ela disse assim, não, eu ouvi Deus, Deus falou comigo, aí depois eu tive dúvida se era Deus ou não. Irmãos, eu acredito que quando a gente vai crescendo, a gente não tem mais dúvida de quando é que Deus está falando. Porque a gente sente no nosso espírito que Deus está falando. Às vezes, a gente tem uma revelação diferente da do outro, né? Às vezes, José Milton vem compartilhar comigo. Jesus, Deus falou isso comigo e eu... Sim, mas qual o contexto aí que Deus está falando contigo? Porque assim, foi uma revelação tão profunda, foi tão para ele. Às vezes sou eu. Digo, José Milton, Deus estava falando isso. Aqui para mim, aí ele fica assim, balançando a cabeça e tal. Porque foi para mim, eu entendo no meu espírito que era realmente Deus falando comigo. E eu acredito que um filho de Deus que está crescendo, ele entende quando Deus está falando. Esse negócio, eu fui fazer tal faculdade por engano, porque eu achava que tinha sido Deus, mas não tinha sido Deus. Não. Eu acredito que quando a gente está crescendo, quando a gente está avançando, a gente tem certeza que foi Deus que falou. Eu acredito que você diz assim, eu vou abrir uma célula, foi Deus que falou comigo, é Deus que está me enviando. Então, você sente no seu espírito, você sente paz, né? A paz é o árbitro dentro da gente. A gente sente aquela paz, aquela convicção que é Ele. Então, um filho não tem como se enganar que foi o pai que falou. Porque, acho que até Laila, até um bebezinho, se eu falar com ela por telefone, ela vai entender que é a mãe dela. Ela vai entender que é o pai que está falando. E imagine um cristão que está crescendo, que está amadurecendo. Não é verdade? E para encerrar, a gente tem já a reunião, eu queria falar aqui os sinais de que você está amadurecendo. São alguns, mas tem outros, vários outros, né? O primeiro é, você aprendeu com os seus erros, né? Porque a gente vai crescendo, a gente às vezes erra uma coisinha na célula, né? Erra uma coisinha com um discípulo, mas a gente diz, isso aqui eu não faço mais, né? Já aconteceu com vocês? Isso aqui eu não faço mais, isso aqui eu já aprendi, é dessa forma. Então, é só para a gente se analisar, tá bom, irmãos? Isso aqui foi, né, o Espírito Santo colocou no meu coração, mas é só para você deixar que Ele ministre, para você se perguntar, para você se analisar. Você aprendeu com os seus erros? Você assume a responsabilidade pelas suas ações?
Ou você sempre está dizendo, não, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa do irmão tal que não fez aquilo, que poderia ter sido assim. Ou você realmente assume, você diz assim, de fato, isso aconteceu, me perdoe, foi erro meu. A gente precisa crescer nisso. Você se importa com alguém, com um irmão? Ou você é aquela pessoa que é individualista, que está sempre preocupada com você? Isso é um sinal de que você não está crescendo. Porque, tipo, eu estou dando muito exemplo de Laila e João, porque são estágios diferentes que eu estou vivendo com eles, né? E eu estou podendo aprender muito com eles. Mas ela não quer nem estar nem aí para o irmão. O irmão é que faça a vontade dela. O irmão é que sirva a ela. O irmão é que dê o lugar a ela. O irmão, né? Porque ela não tem o entendimento ainda que a gente espera dela. Você pede perdão. Você pede perdão quando você erra. Você diz, oh meu amor, me perdoe. Às vezes a carne não quer, não gosta, né? É uma luta, é um sacrifício. Mas isso é um sinal de maturidade. Quando, às vezes até o outro pode estar até certo. Mas você diz, não, né? Bichinho, se feriu. Aqui meu irmão se feriu, está sentindo isso. Então, ô meu irmão, me perdoe. Não teve toda essa intenção e tudo, mas me perdoe. Isso é um sinal também que estamos crescendo. Você está mais constante hoje do que o primeiro ano da sua conversão? Você é fiel nos cultos de celebração mais do que o primeiro ano? Você é fiel na sua célula mais do que o primeiro ano? Você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas mais do que lá? Então isso é sinal que você está amadurecendo. Se você não está, vamos daqui a pouco orar e pedir a Deus que nos ajude para a gente avançar. Você cresceu em fé? Você cresceu em fé? Você diz, não, olha, o ano passado eu tinha esse nível de fé aqui, esse nível de confiança no Senhor. Mas esse ano, o Senhor gerou uma fé no meu coração, que eu tenho fé para ir para essa casa de paz, e eu sei que vai vidas ali se converter, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser curadas, vai ser salva, vai ser transformada. Você tem essa fé mais hoje do que no dia que você entregou, no primeiro ano da sua conversão? Isso é sinal também que a gente está crescendo. Você não se preocupa com a quantidade, mas com a qualidade. A gente tem que analisar se a gente está muito preocupado com a quantidade ou com a qualidade. A quantidade do que estamos fazendo, isso não é sinal de maturidade. Eu sirvo no Atmosfera, eu sirvo no Louvor, eu sirvo no Atos de Justiça, eu sirvo. Não, isso não é sinal de maturidade. Sinal de maturidade é quando você diz assim, epa, Deus, o Senhor me chamou para isso, eu vou correr, eu vou avançar, é nessa área que o Senhor quer me usar, é com isso aí que o Senhor quer que eu ganhe vidas para Jesus. É um sinal que a gente está crescendo. A qualidade também na nossa célula. Se a gente está preocupado com a quantidade, tem muita gente, amém, ótimo. Todo mundo ali está recebendo a palavra, está sendo alimentado. Deus está ali semeando no coração dos irmãos a palavra, ótimo. Mas a qualidade das pessoas, se elas estão avançando na fé, se elas estão lendo a palavra, se elas estão crescendo no seu tempo sozinho, se elas estão se tornando um membro ativo na igreja, isso é uma célula de qualidade. Agora, se você tem lá um monte de gente, você não consegue visitar ninguém, você não consegue pastorear todo mundo,
Porque é muita gente para ver justamente essas coisas. Se a pessoa está lendo a palavra, se a pessoa está fazendo escola ministerial, se a pessoa está avançando nessas coisas. Então, a gente tem que se preocupar mais com a qualidade, né, o que a gente está reproduzindo nas pessoas, o que as pessoas estão avançando, do que com a quantidade. Amém? Você se abre emocionalmente com o seu discipulador? Eu vou terminar com isso, né? Mas um sinal de maturidade é quando a gente chega para o nosso discipulador e diz assim: meu discipulador, eu pensei isso. Eu falei. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa muito. Olha, quem é calado é um perigo. Porque a gente não fala muito, mas a gente pensa muito. E a gente precisa, como filhos maduros que a gente está se tornando em Deus, a gente precisa entender que até os nossos pensamentos nós temos que abrir no nosso discipulado. Olha, eu penso isso, eu acho isso, eu senti fraqueza nessa parte aqui, eu deslizei nessa área, eu pequei, né, lá em casa. Então, assim, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente abre as nossas emoções, a gente está se tornando um filho que está crescendo, que sabe identificar o que é que está passando no seu coração e prestando conta. Porque eu acredito, por exemplo, minha menina, ela não sabe expressar o que ela está sentindo emocionalmente. Ela só sabe chorar ou rir. Mas ela não sabe dizer assim: oi, mãe, eu fiquei chateada com a senhora por essa atitude, por essa e por essa. Mas João Pedro sabe. Então, isso é um sinal de que a gente está crescendo, quando a gente está abrindo o nosso coração, a gente está abrindo as nossas emoções para que alguém mais maduro na fé, alguém mais espiritual do que você, lhe aconselhe, né? Ore com você, invista na sua vida. Isso é um sinal de que a gente está crescendo. Amém? Irmãos, eu queria agradecer ao Senhor, né, por esse tempo aqui com vocês, onde eu pude compartilhar esse pouquinho que Deus estava falando comigo sobre a gente crescer e avançar. Mas, do mesmo jeito que tem esse clamor no meu coração, eu queria que você também vamos baixar nossa cabeça e vamos orar, para que a gente tenha esse desejo de crescer na palavra, de crescer na presença. Que você possa orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, orar pela minha vida, aqui pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor ajude-nos, Pai, a crescer no nosso tempo com o Senhor, a crescer, Senhor, no nosso serviço, a crescer na qualidade também do que fazemos para o Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada um aqui possa entender o seu chamado, possa saber em que área o Senhor quer usar cada um. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos leve além, aquilo que o Senhor tem pensado sobre nós, aquilo que o Senhor tem sonhado sobre nós, que a gente possa não atrapalhar, Senhor, os planos, os projetos que o Senhor tem para cada um de nós, mas que a gente possa crescer, Senhor, que a gente possa chegar diante do Senhor e o Senhor nos vê como esse filho que está crescendo, que está amadurecendo, que está deixando as coisas de menino, que não está mais agitado de um lado para o outro, mas que está com convicção, com revelação do que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.